Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o deputado estadual Milton Obos. Olá, deputado, obrigado pela presença. Tudo bem, Marcelo? Cumprimentar todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, a gente está vivenciando um finalzinho de uma enchente, o pessoal está voltando para casa, estão arrumando as coisas. Eu acabo seguindo o senhor nas redes sociais e vi que muitas pessoas acabaram cobrando, né? Eu acho que elas não se deram conta ainda que o senhor não está mais à frente da Defesa Civil, já saiu de lá em 2016, se eu não me engano, né? Mas o senhor conseguiu intermediar alguma coisa? O senhor chegou a procurar, a gente viu, a gente mostrou aqui no JR, que o senhor pediu aí o fechamento das barragens. Queria que o senhor falasse mais sobre esse processo. Na verdade, a Defesa Civil ela foi muito bem estruturada para dar respostas a esses momentos. Mas são as pessoas que fazem uma máquina andar, né? Então, lá na Defesa Civil, eles tinham, em tempo real, todas as informações meteorológicas. Era um momento crítico, porque não é só uma frente fria que veio, é um ciclone que estacionou, e a nossa sorte ainda aqui do Alto Vale é que esse ciclone estacionou mais ao sul, né, prejudicando muito lá a região de Tubarão. Se tivesse vindo um pouco mais para cá, na direção de Florianópolis, nós teríamos o dobro de chuva aqui. E o grande problema que ocorreu nessa ocasião foi realmente um problema operacional, né, lá na Defesa Civil. Então as pessoas elas precisam entender isso. Você tem uma estrutura, né, com gente responsável, com protocolos, e é eles que operam, ninguém mais, não é o prefeito, né? Eu ouvi muita gente cobrando do prefeito Tomé. O prefeito não tem o que fazer, né? O prefeito só pode estar acompanhando, pedindo informação para poder retransmitir essas informações. Mas o problema que aconteceu na Defesa Civil foi a falta de tomada de decisão na hora correta. Demorou, né? E por isso que eu fui lá, né? O Rodrigo Moratelli, na noite anterior, a gente vinha conversando, e ele conversou com os engenheiros, o engenheiro Sebastião, que esteve com a gente, um senhor já com muita experiência nas barragens, e a Defesa Civil não fez em tempo hábil a manutenção das comportas na casa de máquinas lá na barragem. E tinha um laudo lá dizendo que a barragem estava inoperante. E daí entra a questão do funcionário público que não quer assumir responsabilidade. Ele simplesmente não operou a barragem por conta disso, né? E que não tinha nenhum problema em fechar as comportas. Elas teriam que ter fechadas antes, um dia antes, né? Pelo volume de chuva que tinha, e nós não teríamos tido enchente aqui em Rio do Sul. E por isso que eu fui para lá na Defesa Civil, e a gente, como se diz, bateu na mesa com autoridade, né? Porque a gente conhece aquilo lá. E eu disse pro engenheiro Estel lá, que é o responsável pela manutenção, ele disse: eu preciso de um laudo dizendo que eu posso fechar, porque tem aqui uma fissura na comporta. Mas o que vai acontecer? A barragem, ela não oferece nenhum risco, né? A barragem, ela foi engordada, foi reestruturada para sobrelevação. Né? As duas, quando o senhor estava lá, né? Todas as duas. Taió e Tuporanga, né? Então, ela não tinha nenhum risco. Então, o que é o problema? O problema de acontecer algum vazamento na comporta, danificar alguma coisa, isso é o mínimo perante uma cidade que fica embaixo d'água. A barragem está ali para proteger o cidadão, você tem que fechar esse negócio agora. E daí acabamos fazendo uma ata lá para dar segurança para esse engenheiro tomar essa medida. E às 11 horas da manhã de quarta-feira as comportas foram fechadas. E deveriam ter sido fechadas na terça-noite já, né, pelo volume de chuva. E isso potencializou também a enchente em Laurentino, Rio do Oeste, porque enquanto você não segura, quando começa a subir, vem a água do Rio das Pombas lá de Pouso Redondo, né, que não é seguro pela barragem de Taió, e também choveu muito na cabeceira de Mirim Doce, que pegou por fora da barragem. Então, teria que ter fechado as comportas de Tupuranga antes, para que o rio não viesse com tanta força
e quando ele vem com muita força, ele represa o rio Itajaí do Oeste, e isso potencializa a enchente em Rio do Oeste e Laurentino. Então foi um erro operacional muito grande, né? A gente ficou muito, inclusive na reunião nós botamos o Rodrigo Moratelli por teleconferência, né? E ele também ajudou a orientar o pessoal lá. E depois do almoço eu fui no Palácio da Agronômica e fui relatar tudo isso para o governador, porque essas coisas não podem mais acontecer. E não precisa ter deputado para cobrar, prefeito para cobrar. Isso está lá e tem que acontecer. Existe um protocolo operacional das barragens e eles têm que conduzir isso. Eles são os únicos responsáveis por isso, né? O que a gente está cobrando, e tive a oportunidade de falar novamente com o governador, é a sequência das obras. Eu ia falar disso, prefeito. A gente já falou, deputado, a gente falou quantas vezes já do projeto JICA, das mini barragens, o senhor falou agora de Pouso Redondo? Os projetos ficaram todos prontos, pois é. Estão lá para serem executados, né? Então nós estamos há quase 4 anos com uma desapropriação pendente em Mirim Doce, uma desapropriação pendente lá em Petrolândia. Essas 2 barragens já estavam, inclusive, em condições de licitação e não saíram do papel. Então, essas coisas é que tem que acontecer, e eu pedi isso para o governador. Governador, o senhor vai ter que se envolver nisso, né, junto com a sua Procuradoria do Estado, para ir lá no Judiciário e dizer: rapaz, nós precisamos tocar esse negócio para frente, porque o problema não é recurso, né? O Estado vive um momento diferenciado de arrecadação, e todo esse processo pandemia, pós-pandemia, não pagamento de dívida, uma série de ações positivas também que o governo tomou, o governo está com o caixa cheio, né? Não é desculpa que as obras não possam sair. A barragem de Botuverá agora vai ser feita via Casan, né? Foi também uma boa decisão que a gente compartilhou disso com o governo, mas as coisas precisam sair do papel, precisam andar, né? Então, menos mal que a gente conseguiu êxito na quarta-feira de manhã e se fechou as comportas, senão nós teríamos tido um problema muito maior em todas as nossas cidades aqui, não só em Rio do Sul. Deputado, o pessoal que está em casa entender, eu lembro que, eu não sei, 8 anos atrás, mais ou menos, o Lenzi estava lá na barragem, né? Todo mundo conhece. Continua ele. Continua? É o filho dele agora, né? É o filho, o Diogo. É o Diogo, né? A gente, inclusive, a gente ligou de lá porque os técnicos queriam sair de carro, porque o helicóptero não voava, para vir para a barragem, para ir olhar, que não tem mais nada que olhar, já está cheio de água, né? Para daí fazer uma ata aqui na barragem e fechar as comportas. Não, você não vai fazer isso, não. Cada minuto que você não fecha a comporta, sobe aqui, né? É a água subindo, e a hora que você fechar vai demorar 7, 8 horas para dar o efeito. Então tem que ser fechada já. E daí nós ligamos lá no Viva Voz para o Diogo, e o Diogo, em menos de meia hora, fechou todas as comportas. Eu ia perguntar justamente isso. Há um tempo atrás, quem fazia o gerenciamento da barragem eram os municípios, era o município de Tuporanga, no caso lá. Depois passou para a Defesa Civil. Era possível eles fazerem por telemetria? Eles fecharem a barragem lá de Florianópolis ou não? Ou precisaria ter alguém aqui? Ela sempre vai ter que ter alguém aqui, né? Mas o comando é feito por Florianópolis, porque lá eles têm todo o movimento das chuvas, o controle de todos os rios com a telemetria em tempo real, com imagem de satélite em tempo real, imagem dos radares em tempo real que te dão o volume de chuva, e com isso eles fecham e abrem mais ou menos comporta. Então existe um protocolo disso lá, com cálculos muito eficazes, né? E por isso que a gente fala, a boa operação das barragens evita enchente. Nós precisamos de mais barragens, porque só 25% da bacia do Alto Vale do Itajaí está coberto por barragem. Então nós precisamos das barragens de Agrolândia, de Pouso Redondo, de Petrolândia, do Mirim Doce. Elas são necessárias para que a gente possa controlar a bacia. Inclusive, essas barragens vão ser muito importantes no futuro, porque nós vamos viver cada vez mais tempos de estiagem muito forte no sul do Brasil. E então elas têm que acontecer, né? Tem que parar esse negócio das pessoas acharem que barragem é uma coisa ruim. Isso se faz no mundo inteiro. E justamente para isso, para você proteger o cidadão na hora
de um fenômeno adverso tão forte, como é um caso de um ciclone que nós tivemos essa semana, e também para você guardar a água em determinados momentos, quando os modelos meteorológicos mostram que você vai ter muito tempo sem chuva, né, para você ter abastecimento de água para o cidadão, para você abastecer as lavouras, né, os animais e assim por diante. O pessoal comentou muito, deputado, que o problema seria nos dutos das comportas, das duas comportas, havia uma fissura, essa água poderia entrar para a casa de máquinas, era alguma coisa assim, porque no final a gente acaba não sabendo o que realmente aconteceu lá. Né? Esse é o problema, e é isso que a gente bateu na mesa lá e discutiu. Rapaz, você está discutindo um negócio que se dane se estourar um duto daquele, não vai oferecer risco para ninguém. O duto poderia estourar. Pode, o máximo que ia acontecer é aquela comporta vazar água, mas ela já estava aberta. Já está vazando, né? Nós tínhamos aqui fechar, né, segurar a água lá, porque essa água iria, né, provocar uma enchente muito maior. Né? Então, esse foi o debate. Né? Eles estavam preocupados com um problema técnico lá que não resolveram no tempo certo, não fizeram a manutenção no tempo certo. A gente até entende, o serviço público é muito complicado, porque ele é muito engessado. Você tem que ter projetos aprovados, burocracia, né? Você tem que ter processos licitatórios, essas partes técnicas, você não pode ir lá, quem é os mais habilitados para poder fazer um trabalho desse e trazer. Não dá. Você faz uma licitação e às vezes não aparece ninguém, às vezes vem gente que não tem, né, o potencial técnico para fazer. Então, e por isso eles fizeram esse laudo da inoperância da barragem para fazer a dispensa de licitação, para daí sim poder convidar empresas que pudessem resolver esse problema. Essa parte foi correta que eles fizeram, só o tempo é que a gente não tem tempo para esperar. Mas a barragem ela poderia ser fechada, aberta, como ela pode ser aberta agora, não tem problema nenhum. O dano que esse fechamento eventualmente causou, vamos medir depois, mas ele é muito menor do que 1 metro a mais de água numa cidade, né, afetando o patrimônio das pessoas e o psicológico também. Sim. Porque nós estávamos todos aqui apavorados, a barragem não pode ser fechada, ficou todo mundo maluco aqui. Né? Então foi um negócio um caos, né? De uma certa irresponsabilidade. Eu comentei isso com o secretário, com os próprios técnicos lá. Gente, vocês não podem demorar para tomar uma decisão. Defesa Civil tem que ter gente com coragem para tomar a decisão. Porque existem os protocolos, existe a informação, você tem que ter coragem para tomar a decisão. Só assim você consegue proteger as pessoas, e as barragens são para isso. Ela tem que ser fechada na hora certa, né? O que não ocorreu, infelizmente, nesse episódio dessa semana. Eu nasci em 84, durante a enchente de 84, que foi menor que a de 83. E nesses poucos anos de vida, que são 38, eu acho que já está mais do que definido. A barragem é fundamental. Então, essas mini barragens são fundamentais para o nosso município. Milton, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal Regional. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a compreensão de todos e o que nós podemos fazer é continuar cobrando. Né? Fomos nós os responsáveis por ter feito toda essa organização, os projetos todos que estão aí para serem executados. Agora a gente continuar cobrando, a população ajudar a cobrar, porque quem faz as obras é o governo, não é o deputado. O deputado só cobra. Não é o prefeito também, né? É o governo federal, estadual, que podem fazer esse tipo de obras. E os projetos estão todos prontos aí para serem implantados. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos.